Eu não separo ninguém por tempo. A Bíblia diz assim que Pedro, ao aprender com Jesus, primeiro ele virou amigo de Jesus. Primeiro ele virou um servo de Jesus. Ele virou um seguidor de Jesus. E depois ele aprendeu primeiramente a perdoar com Jesus. E a Bíblia diz que ele escreve, antes de crescer na graça e no ensino. Assim diz. A Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, que um obreiro, um cidadão do céu, ele tem que estar pronto para responder a qualquer que pedir razão da vossa. Em outras palavras, se uma pessoa perguntar algo da Bíblia para você, você que é um obreiro, você tem que saber responder. Por exemplo, como que você vai falar de uma pessoa que você não conhece? Se alguém te perguntar de uma pessoa que você conhece, você vai saber responder. Então, quando o cristão não sabe responder sobre Jesus, que ele não conhece Jesus, ele não anda com Jesus. E é o que acontece muito dentro da casa de acolhimento no mundo. As pessoas estão vindo aqui, estão sendo ungidas, separadas, e depois vai porque ela não teve encontro com o Jesus. Pai, pensa, alguém me fala mal da sua esposa para você. O que você ia fazer na hora? Ia defender. Porque você conhece a sua esposa. Amém? Amém? Então a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente eu. E a Bíblia me dá algumas bases para me reprovar algumas pessoas. Como a Bíblia tem muita base para me aprovar algumas pessoas. Tem pessoas que se destacam só pela sua maneira de se comportar. Tem pessoas que dá escândalo pela sua maneira de se comportar. Se você não é um verdadeiro. Irmão, tem idade para mim ser um obreiro? Não. Jesus com 12 anos já ensinava a palavra. Mas peraí, se Jesus com 12 anos está ensinando a palavra, como você tem quase 40, 50, você não sabe ensinar? Abre para mim aí, 1 Pedro 3,15. Vê o que eu estou falando lá na Bíblia. Vamos ver, pastor? 1 Pedro 3,15. Amém? Olha, essas postilas aqui são da igreja. Tá bom? São dos 21 obreiros que tem na igreja. Cada um vai ganhar. Essa daqui é das mulheres. Ficou rosinha. Esse daqui é do irmão. Posso falar, pastor? Pode. Vai, senhor igreja. Pode sentar. Pode falar, sentar. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu. 1 Pedro 3,15. Perdão. Essa está a segunda Pedro. Aqui é o 1 Pedro 3. 3,15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações. Estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Amém? Amém. Antes santificai. Agora vamos estudar o texto. Antes santificai a Cristo. Bom, o que é santificar? Adorar. Louvar. Sim. O que é santificar? Eu vou achar um próximo. O quê? Eu vou achar um próximo. Carol, você tem resposta? Mas eu prefiro usar a Bíblia. Vamos ver o que é santificar diante da Bíblia. João 17, 17. Está vendo como que a gente pega? O pai pensa para pastor, presbítero, está aprendendo a palavra agora com um menino de 43 anos. E eu só tenho só 20 anos só. 14 anos só demorando. João 17, 17. Vamos ver o que é a palavra santificar. A palavra santificar no hebraico significa separar. Isso aí eu já sei. Mas vamos ver o que a Bíblia fala de santificação. Posso falar aqui? Amém? Santificai-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A santificação é que você está
Está vendo aí, presbítero, a diferença? E quando nós aprendemos a nossa vida toda? Santificar, é orar, jejuar, é se consagrar, ser... Não. A Bíblia dá resposta para Pedro. Pedro aprendeu com quem? Mas você reparou que ele foi reprovado na hora da oração? Pedro foi reprovado na oração. Então a santificação é quando você está aprendendo a palavra, porque o próprio Jesus é a palavra de Deus, irmão. Você está vendo como são coisas pequenininhas que você precisou de uma carga de acolhimento para aprender. Irmão, aprende uma coisa: oração é obrigação sua. Quem é que fala aqui? Quem é que fala? Levanta a mão. O cristão que fala. O que é a oração no grego? Uma conversa, uma oratória, um diálogo. Então você que é cristão, quem é o pai que não fala com o filho e quem é o filho que não fala com o pai? Então, irmão, o que é um jejum? O jejum é um clamor intenso de súplica, mas é uma oração mais agressiva, é um pedido de socorro. Mas quando você vê ouvir falar, de aprender a palavra, aí o cristão já não é pentecostal, já não é de oração, aí ele já... Uma oração é uma adoração, né? Não, conversa. Oração é uma conversa. É um diálogo. E eu vou ensinar para vocês a oração correta. O que é uma oração correta? Você quer ver como que eu pego um monte de cristão quando se fala de oração? Pega duas cadeiras para me colocar. Olha, você vai se escandalizar agora com o tipo de oração que existe aí. Não. Deixa eu. Vem aqui uma pessoa. Não, fica aí. Começa a trocar experiência na vida, vocês dois aí. Então fala mais alto, fala mais alto. Ó. Tudo bom? Prazer, meu nome é André. Graças a Deus. Meu nome é Washington também e o prazer é todo meu. Parou. O que vocês viram nesse cenário aqui agora? Na oração aqui, vocês viram o quê? Os dois falando ao mesmo tempo? Não. Um falou e o outro escutou? Tu. Pode continuar. Vai prestando atenção na oração. O que é? Diálogo. Tem alguma perspectiva de vida de quando você sair daqui? O que você quer fazer quando você sair daqui? Tenho muitos imensos, né? Eu tento ser uma pessoa melhor do que eu fui, do que eu era antes e pretendo melhorar meus erros, os meus próprios erros, o que eu posso fazer e devo chegar até onde eu não devo chegar e até onde eu devo chegar. Amém? Amém. Aqui é uma oração. A diferença é que dois personagens aqui do diferente. Agora você escolhe um dos dois para ser Deus e você falando com Deus. Você está vendo como é simples orar, irmão? Agora eu vou te ensinar que muitas orações hoje é errado. Por isso que Deus falou bem assim. Eles passam horas e horas falando. Escolhe um dos dois para ser Deus aqui. O André agora é Deus. O Washington está vindo conversar com Deus. O Washington falou, Deus fez o quê? Quando Deus estava falando, o que eu acho que tem que fazer? Agora vamos aprender agora a doutrina errada da oração. Pode sentar, obrigado, tá bom? Fica aí. Irmão, como que você fica falando 1 hora direto? Você está 1 hora falando direto. 1 hora. Aí quando você cansa, você vai o quê? Amém, Senhor. Vai indo. Vai quem se deu bosta. Deus ficou 1 hora fazendo o quê? E na hora dele falar, o que você fez? As orações erradas que existem. Hã? Você está entendendo? Então, irmão, você tem que dialogar com Deus. Tá vendo essa conversa aqui? Ó, você tem que falar assim com Deus. Pensou, cara, não dá. Por quê? Entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele e tudo. Ele fará. Não, o senhor é assim, não estou aguentando mais. Direto, ele masturba, não tem que parar. O senhor direto, estou indo, Caio, sai daqui, vou usar a prova.
É isso que Deus quer. Um coração aquebrantado, uma confissão. Deus não quer todo dia você ficar rezando Pai Nosso. Não. Você sabia que o Pai Nosso não fala de Jesus? Porque a oração do Pai Nosso é para judeu, irmão. Porque não sabe. Me mostra na Bíblia onde os discípulos depois oraram o Pai Nosso. Me mostra. Eu já li a Bíblia 7 anos. Me mostra na Bíblia onde Jesus orou o Pai Nosso. Mas o Pai Nosso não tem na Bíblia? Tem, mas era uma oração modelo para os judeus. Modelo. É uma oração modelo, não era para ficar repetindo aquilo ali que Deus falou. Não, ele não falou. Ele falou assim: quando orar, orem assim. Primeiro, eleve seus pensamentos a Deus. Pai nosso que está santificado seja o seu nome. Ó, que a tua palavra, filho, seja feita a tua, assim na terra como no céu. O pão nosso nos dai hoje. Perdoai, assim como nós Perdoamos nossos devedores. Você está perdoando mesmo quem se deveu? Nos 12 passos aí você fala que vai restituir. Restituir quem? Mas está mentindo. Como você vai restituir? Tem pessoas que se você colocar não tiro na sua cara. Você vai apanhar, né? Entendeu? Então são coisas que tem que aprender. Me mostra na Bíblia, qualquer um que leu a Bíblia, me mostra na Bíblia onde os discípulos de Jesus, o próprio Jesus leu. Me mostra onde que ele estava orando o Pai Nosso. Agora eu vou te mostrar algumas orações da Bíblia. Porque assim, irmão, eu gosto de ensinar a Bíblia. Amém? Peça para mim. Eu gosto de ensinar Bíblia. Abre para mim João 17, a primeira oração depois que Jesus ensinou o Pai Nosso. A oração sacerdotal. Amém? O sacerdote orava. E mostra na Bíblia Jesus orando o Pai Nosso. Mas agora eu vou te mostrar temas do Pai Nosso. Quem está orando de Jesus? João 17, versículo 1. Ele ora. A oração. 17. Isso. Vem ver. Para e pensa, se a oração Pai Nosso ela tem tanto poder, tira a mão dele, se a oração do Pai Nosso tem tanto poder, por que na cruz Jesus orou ela? Explica aí. É João o quê? Jesus orou o que na cruz? João 17, João capítulo 17, versículo 1. Então vamos lá, o que Jesus orou? Qual foi a oração de Jesus? Qual foi a oração de Jesus? Levando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora de glorificar a seu filho. Parou isso. Repete de novo as palavras. Pelo Jesus falado nessas coisas, levando os olhos ao céu. Parou. Pai nosso está no céu. Continua lendo aí, ó. Tinha que filmar para mandar para mim. Levando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora de glorificar teu filho, para que o teu filho glorifique a ti. Amém? Amém. Aqui está lendo a Bíblia, não. Quem não entende a Bíblia, quem não quer, irmão. Está cheio de louco. Está lendo a Bíblia, irmão. Glória a Deus. Você está entendendo, mas o poder que tem, irmão, um ensinamento correto, é isso. Não é eu vir aqui na minha carne e eu pegar as coisas que não me serviu quando eu estava no mundo e trazer para Deus. Não faço isso. Eu só estou ensinando o que é correto. Eu estou te mostrando como que é orar, como que é fazer. E o que a Bíblia diz? Isso aí é a primeira oração de Jesus? A oração sacramental? Então tem que ter orado para nós. E qualquer tipo de coisa que se repete é reza. Segundo o hebraico ou o grego, o que se repete mais de uma vez se torna uma reza. Então você fala dos católicos, mas você dentro da igreja pratica a mesma coisa. Verdade, Deus. Mas se você quiser, eu pego o celular. Tá gravando? Tá gravando. Então você, nós pega aí, pega o tablet lá e vai pesquisando. Você vai ver. Tá bom? Outra coisa. Seja sincero, irmão. Vamos lá agora. Efésios. Vamos lá no livro de Efésios. Efésios 2,14, deixa eu ver. Efésios fica depois de quê? Efésios fica depois de Gálatas. Depois de Coríntios.
vamos ver, 3,14. Vamos ver a oração de Paulo orando. Vamos ver se ele orava Pai Nosso. E daí, ó, eu só estou lendo só 2, por favor. 3,14. Você vai deixar eu ler. Vou ler a oração de Paulo pelos Efésios. Opa, a oração de Paulo. Aos Efésios. Mas vamos ver se ele orou Pai Nosso. Por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai. Parou. Posso ler? Como você vai chegar para falar com o juiz e vai olhar para o promotor? Como você vai chegar na frente do juiz e vai olhar para o advogado? É a mesma coisa a oração, irmão. Eu coloquei um de frente tudo, tete a tete. O homem fala olhando no olho. A Bíblia diz que como as pessoas. Olha só. Efésios o quê, pastor? 12, 14? 3,14. Então você vai ver que por causa disso eu me ponho de. Mas ele não mandou a igreja, ele foi e se colocou de. Agora eu pego agora a oração de Ezequiel, ele está deitado orando também. Eu pego a oração agora de Jacó, cara do copo. Eu pego a oração dos irmãos de Nínive, que era ímpio, se curvaram. Eu pego a oração do endemoniado em pé. Eu pego a oração dos leprosos, ex-leprosos, e eu pego a oração da mulher do fruto do sangue se arrastando. Porque a oração é um de. O que queres que eu te faça? O cego. Eu quero. A oração dele foi isso, mano. Entendeu? Irmão, é muita filosofia com oração. Agora vamos lá. Os irmãos mais antigos. Quais são os tipos de oração que existe? É uma pergunta assim. Não tem muita oração. 3 coisas só tem na oração. Adoração, petição e intercessão. Aqui colocou um monte de história, filosofia na. Pastor, você não vai rapidinho? Pode. Então você vai entender que a gente temos que mudar nossos hábitos antigos e se converter. Porque quando nós se converte, nós mudamos as coisas. Sabe que tem dia que eu não oro? Mas eu louvo a Deus com as minhas atitudes. Tem dia que eu não leio Bíblia. Mas eu tento obedecer o que eu já vi. É diferente, irmão, ser cristão. E a Bíblia diz assim, ó. Que de maneira nenhuma aquele que vem a mim eu lançarei. Ó, o salmista falou assim, que todos vêm até Deus e orar. Está entendendo mais ou menos a gravidade? Era só isso que eu queria falar para você. Não é tempo de oração, não é maneira de oração, não é cultura sua de oração, é a sua sinceridade da sua alma com Deus. Isso Deus vai te ouvir. A Bíblia diz assim: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O que é humildade? Entender o que é outra pessoa. Se for no lugar da próxima. Da outra pessoa. É o que Deus faz, não, Ele faz isso. Quando você chega lá, milhão lá, Ele fala, eu vou colocar no lugar dela e vou ver. Então adianta eu ficar 1 hora falando aqui, depois vai levantar as costas e ir embora? Deus não é depósito de problema seu. Então nós estamos cristãos e fala que antes da gente abrir nossa boca, Deus já sabe o que a gente quer. Sabe o que? Ele habita em nós. Então a gente tem que aprender essas coisas. Outra coisa, deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Vocês sabem por que existe a cruz? Para que existe a cruz? Aqui é para quem é católico, para quem faz o sinal da cruz, tudo da igreja evangélica. Eu vou te mostrar uma coisa que você faz, que você está se amaldiçoando. Você faz o que você quiser. Né? Você carrega a cruz se você quiser. Para quem não sabe, lá no Calvário existia uma cruz. A cruz era um lugar de dor, um lugar de destruir aquilo que Deus tinha criado. Até Jesus chegar, e alguns anos depois, ainda a cruz continuou matando Todos os pecadores. todos que
amaldiçoado que fosse até a cruz. Então, quando você está fazendo o sinal da cruz, você está se amaldiçoando? Não. Começa por aí. Maldito todo aquele que for levado ao véu mar. Bíblia. Só que quando Jesus morreu, aqui estava a cruz. Existia 3 tipos de povos: soldados, e aqui a mãe de Jesus. Tinha mais um povo mais distante lá embaixo, e ali era um povo, uma caveira, também não sabe como se chama, lugar da caveira. Volta. É uma imagem de uma caveira. Quando eu trazer aqui uma imagem aqui, eu vou trazer para vocês. Dá para pegar no tablet, vai colocar a imagem do logo. Vai me pegar no tablet ali depois, acho que vai pegar ali. Aí tinha um pessoal, muito de Jesus, os soldados ficavam mais próximos. Tinha um pessoal que ficava mais distante e outros mais próximos. Os que estavam próximos de Jesus choravam, que era a mãe e as mulheres. Correto? Quem estava próximo de Jesus chorava. Correto? Estava aqui. Os outros que estavam lá gritavam: crucifica! Amém? Então havia pranto, choro e ranger de dente. Havia choro, pranto, choro do Calvário, pranto e ranger de dente. Pode lá. Só que lá de Jerusalém, que era mais longe, que era a ladeira dele, tinha outro povo. Então vamos lá, os que estavam aqui choravam, os que estavam ali gritavam crucifica. E os que estavam mais distantes, a coisa não chegava lá, porque o Calvário era o contrário, o vento era o contrário. Sabe o que eles faziam? Sabe o que esses sinais que eles faziam? Confirmando que Jesus tinha que morrer? Crucifica. Crucifica. É verdade. Eles faziam o sinal da cruz. É verdade, eu vi isso. Não, é errado ter a cruz dentro da igreja. O problema é seu, se você está levando a maldição dentro da sua igreja. Eu nunca tenho cruz. Porque quando Jesus veio para destruir a cruz. Irmão, é errado eu fazer o sinal da cruz? Se você gosta, tá? Eu só estou te ensinando. E mostra na Bíblia onde Jesus fez o sinal da cruz. Muito pelo caminho. Ele falou assim que ele veio para destruir as obras do diabo. A cruz era a obra do diabo. Quem carrega, amém, com você. É que a sua igreja, eu não carrego, eu não preciso de cruz. Eu preciso de Jesus Cristo na minha vida. Eu preciso daquele que ressuscitou hoje, né? Para a honra e glória do Senhor Jesus. É só isso que eu estou ensinando para vocês. Quer continuar? Legal. Mas diante de vocês, de uma moção. Tem pessoas que falam que Jesus está na cruz ainda, pastor. Acredito, eu já cheguei a escutar isso. Ó, vamos louvar um louvor. Vamos louvar só um louvor. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Você logo você fala. Agora abre a Bíblia para mim. Então, falam que Jesus está na cruz, né? Abre para mim Mateus aí. João, pode abrir. João. Então Jesus está na cruz, correto? Então a Bíblia é mentirosa, então. A Bíblia está mentindo ali, irmão. Não, eu estou te ensinando, não. Você vê, a Bíblia está mentindo para nós, então, pastor. Vamos ver o que a Bíblia vai falar? Então a Bíblia é mentirosa. Olha o que a Bíblia fala. João 20, João 19 e 39. Lê para nós você, ó. Por isso que é bom conhecer a Bíblia. Pode ler. João 19 e 39. Amém? A gente já vai entrar no ensinamento. Estou muito feliz, ó, irmão. Glórias a Deus, ó. Glória a Deus. Feliz, eu gosto do ensinamento. Glória a Deus. Outra coisa, nessa igreja aqui não tem mais ensinamento, tá bom? Não tem mais ensinamento. O pego aí, tá bom? Quando é adoração, já coloca as irmãs. Lê para nós o chão. Como ele está falando a Bíblia. Saúde todos a paz do Senhor, irmãos. Amém. Eu fui também Nicodemos, aquele que anteriormente seria
noite a Jesus, levando quase 100 arratéis de um poço de mira. E olhos tomaram, pois o corpo de Jesus era envolveram em lições com a espécie como os judeus costumavam fazer na preparação para o sepulcro, e havia um horto naquele lugar onde foram crucificados, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto ali, pois por causa da preparação dos judeus e por estar perto daqueles sepulcro suceram a Jesus. Amém? Então eles tiraram o corpo de Jesus da Cruz. colocaram dentro do Sepulcro. e depois Jesus ressuscitou. É sobre o corpo. Sepulcro é a parede, a Não, casa. sepulcro era um buraco na rocha onde enterrava o corpo. É, Isso isso fosse um túmulo. Você lembra que hoje tem aqueles que é embaixo da terra, que é as cabeças? Tem umas cabeças que era a parede. Era um buraco desse aqui, ó. Ele colocava o corpo lá dentro. Ele acha que roubasse, né? Amém? Então, o corpo de Jesus não está mais nem no Calvário, nem no céu. Hoje nós vamos falar do ser dele. Ele viveu, né? Qual o Senhor? Ele viveu. Existem vários tipos de religião. Existem vários líderes cheios do poder. Mas todos continuam mortos com seus ossos lá no mundo guardado. Vai procurar o osso, vai procurar o corpo de Jesus para ver se você encontra. Porque ele vive, posso crer no ar. O único que ressuscitou, o único foi Jesus Cristo. Você pode crer em qualquer religião, mas só quem ressuscitou e quem não está mais morto é Jesus Cristo. E todos os líderes que morreram, sendo espiritual, tem que aguardar Jesus vivo a ressuscitar, ou para a condenação eterna, ou para a vida eterna. Amém? Amém. Então não tem prioridade na sua vida, tem prioridade Jesus. Eu tenho que respeitar meu líder? Opa, vocês honram o negão, honram o. Eu quero saber o que eles fazem. Eu honro. Eu faço melhor. Ô, pastor, outra coisa. E quando Jesus ressuscitou, teve a vida dele novamente, por que todas as feridas dele cicatrizou, sumiu, menos o buraco da mão não sumiu? Aquilo ali é uma prova que Deus deixou. Ali foi algo que Deus fez. Quando o seu joelho, quem é que não gosta de se curvar diante de Jesus? Pode ser sincero, fala, eu não gosto de Jesus, não. Eu sou macumbeiro, eu sou católico, sou budista, eu sou. Você pode falar, eu não vou mexer com sua religião. Não me humilha aí. Amém? Só que a Bíblia diz que todo joelho vai. Se dobrar perante a ele. O seu vai se dobrar ou não vai? Do macumbeiro vai ou não vai? Vai. Do católico vai ou não vai? Vai. Do viado vai ou não vai? Vai. Da prostituta vai ou não vai? Vai. Do ladrão vai ou não vai? Vai. Da lésbica vai ou não vai? Vai. A Bíblia diz que toda língua do macumbeiro vai ou não vai? Vai. Da puta vai ou não vai? Vai. Do homossexual vai ou não vai? Vai. Do ladrão, do assassino, do estuprador, todo mundo vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Louvado, exatamente. Só que tem um poder. Alguns vão confessar já tarde demais. Mesmo condenado, você vai ter que confessar. Verdadeiramente, você é o filho de Deus. Aí vai dar aquele sentimento. A minha mãe entregou pra mim. O carrão lá, entregou, era chato. Quando o bicho falava do evangelho. Glória. A minha mãe não valia nada, mas ela falava, isso aí é o caminho de Deus. A minha irmã não prestava, não valia o que comia. Mas ela falava, olha, Jesus é bom. O diabo é bom. Amém? Amém. Ensinamento é isso. Você pode apresentar comigo qualquer hora em missa, falar da Bíblia. Se eu estiver ensinando fora da Bíblia, eu falo você do Evangelho. Eu vou para o livro de São Cipriano e vou para uma turma de novo. Glória a Deus. Amém? Amém. Vamos entrar no ensinamento hoje da apostila. Hoje é o terceiro tópico da apostila.
insiste fortemente que você já não resiste mais. Diante de Deus. Ana, lembra de Ana? A história de Ana? Ela foi em pranto até Deus. Então, tanto não é choro. É um pranto agressivo, é um choro agressivo. É um clamor mais agressivo. É quando você não controla mais suas petições. Aí a Bíblia diz assim, com gemidos e espremidos. O Espírito intercede por nós. Por gemidos e espremidos. Amém? O pranto que muda é só no hebraico, no grego e no latim. Por isso que eu falo, nosso é clamor. Em português sim. Tá bom? Eu tenho um dicionário. Eu vou comprar esse enciclopédia para nós. Pra gente ver se você. Mas daí eu vou aprender tudo aí. Espero que vocês aprendam. Né? Alguns já vão embora. Amém? Terceiro objetivo da igreja na terra: que todos se tornem o corpo de Cristo. Nós falamos sobre o corpo de Cristo está. Você? Não dá. Então quem está morto tem que ressuscitar. Quem está fora da presença tem que ressuscitar. Tá. Quem se afastou tem que ressuscitar. Tá. Tem que ressuscitar. Como você ainda está morto. Amém? A Bíblia diz assim, ó. Morrer para o mundo e ressuscitar para Cristo. A Bíblia diz isso, né? Onde fica isso? Depois a gente vê. Vai lá, pesquisa lá para mim. Não, vai lá, pega o cara rapidinho para não perder tempo. A gente não... Amém? Amém. O objetivo da igreja na terra é que todos se tornem o corpo de Cristo. Pode parar no estudar. Amém? Amém. Vamos lá. As pessoas também perguntam o que é uma pessoa sem membro. Uma pergunta. Ah, vai estar aqui na apostila. Uma pessoa o quê, pastor? Uma pergunta. As pessoas perguntam o que é uma pessoa sem membro. Isso é a pergunta. Qual é o sinônimo de membro? É correto dizer membro? A dúvida dele é se essa palavra existe ou não. A resposta é sim. E direta. Existe. Vem aqui uma pessoa. Só uma pessoa. Vira aqui, André. Me fala um membro do André. Levanta o braço, André. É um? Fala outro membro do André. Perna. Mexe a perna, André. Fala outro membro do André. Cabeça. Coração. Todos os membros estão ligados a... Cabeça. Todos os membros estão ligados a... Cérebro. Sério. Todos os membros estão ligados a cá? Cérebro. Para você ser membro, tem que estar ligado em quem? Cristo, que é a cabeça dele. Para você. Membro. Vem cá, André, de novo. O braço do André pegou alguém? Eu cortei o braço do André. Ele é membro mais? Então, quando você se desliga da igreja ou sai da igreja, você não é mais? Cérebro. Você só é ouvinte da palavra. Porque você está amplo. Só quem tem poder para fazer esse implante de novo é o médico dos? Fazer uma cirurgia? Gira. Assim é Jesus. Só Jesus pode te colocar e te tirar fora da igreja. Amém? Bom. Então, quando você é cortado, você não é mais? Membro. Vamos aprender. Não? Lembra mais? Por que eu uso o tamanho? A tecnologia usa ao meu favor. Que nem eu tenho um dicionário ali em cima também. Só que ele é grande, eu tenho que mandar para ele para me trazer. Filipenses 1:21 diz assim a palavra: Ó, porque para mim o viver é Cristo, o morrer é ganho. Mas se viver na carne, vida é fruto da minha obra. Não sei, então, por que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque Cristo ainda não. amém? Então você vai ver que essa linguagem não fala. Amém? Mas depois isso é. Marca aí a palavra que a gente já acha. Tá bom? Mas dessa mesmo significado sim. Só que nessa linguagem tem que pegar tradução atual e tradução antiga, tá bom? Amém? Então vamos lá. Para os que gostam de uma prova de autoridade, basta procurar o dicionário Woods, que lá está a palavra membro,
como feminino, poucos usado. Amém? Existe a membra e o membro. Quem é a membra dentro da igreja? A mulher. Quem é o membro dentro da igreja? O homem. Amém. O que significa a palavra membro? Aqui. A palavra membro tem sido usada como um substantivo sobrecomum, masculino, apresentando um só gênero, para nomear pessoas de gênero masculino e do gênero feminino. Pastor, Peraí. Você lembra que Jesus falou que no céu não existe casar? Todos nós somos membros do corpo de Deus. É por isso que Jesus falou. Então não existe o sexo. Essa palavra, ela é biforme. Ela serve como masculino e como feminino. Amém? Por isso que Jesus só fala membro. Porque vós sois os meus membros. Amém? Irmão, qual é a diferença agora entre corpo... Vem cá, André, de novo. Aqui está o corpo do André. Aqui está o membro do André. Quando eu estou fora, eu sou corpo de Cristo? Não. Só sou? André. Então, quando eu estou afastado, eu não faço parte do corpo de Cristo. Porque eu só sou? Eu tenho que ser amplo. Agora eu tenho que ser encher. Aí Jesus falou bem buscar. Ainda que seja cortado ao cheiro das águas, voltará. Amém? Então, quando eu e você estamos fora, nós somos só. Quando nós estamos no corpo, nós somos corpo de. Então, quem está afastado, irmão, não faz parte de nada. É um servo inútil. Quem sabia disso aqui? Não te ensinaram na sua igreja, seu pastor? É assim, sim. Amém. Então, corpo e membro existe de fé? 1 Coríntios, capítulo 12, versículo do 11 ao 27, diz assim, mas um só é o mesmo Espírito, operando todas essas coisas, distribuindo particularmente a cada como quer. Quem é que rege essa igreja aqui? Quem rege essa igreja aqui? Quem organiza tudo aqui? Não, o Espírito Santo de Deus. O Espírito dele organiza. Ele pega o irmão aqui para terminar, ele pega ele para ensinar, ele pega você para falar, ele pega ele traz a irmã para inovar, ele traz o irmão para entrar na palavra, ele vai aqui, ele fala, pastor, ele fala para a pessoa, ele fala aqui, irmão, hoje o irmão vai falar isso, o Espírito Santo faz isso. Porque o Espírito Santo ele é o agente da criação. Lá em Gênesis, quem chegou primeiro para criar? Quem estava lá? Deus, Jesus ou Espírito Santo? Espírito Santo. Quem foi que gerou Jesus dentro do ventre de Maria? Espírito Santo. Quem é que gera hoje você tem que então é o agente da criação de Deus. Então, tá bom? Ele é o ventre de Deus. O Espírito Santo é o ventre de Deus. Ele é ele que dá a vida às coisas. Então aqui dentro da igreja, quem me usa? O Espírito Santo. Então esse negócio vai falar, eu faço. Não, o Espírito me usou. Amém? Não. O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus usa o ar. O Espírito Santo de Deus usa o não. Todos não. Porque o diabo usa você que você está no mundo. Não é todos. O Espírito só está aonde aquele que verdadeiramente chegou. Irmão, qual é a diferença entre o Espírito que está habitando e ministrando? Vem cá. Uma pessoa que aceitou Jesus, entregou sua vida, o Espírito está aqui? Não, guiando. Romanos 8,14. Que opção ele tem? Quem está guiando ele? Espírito Santo. Quem está guiando ele? Espírito Santo. Ele tem autoridade sobre ele? Não. Ele é um escravo de? Espírito Santo. Romanos 8,14. Guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele não opina. Ele é submisso. Nossa, imagine só que loucura lá. Isso é ser guiado. Amém? Vem para mim, Romanos 8,14. Ser guiado pelo Espírito é isso que quer dizer. Todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, esses são filhos de Deus. Então vamos lá. Eu ser guiado, eu sou filho. Eu aceitei Jesus, eu sou batizado, eu obedeço, eu pratico.
ministração do Espírito é diferente. Resume? Fred, vai para a direita. Ô Fred, vai para a esquerda. Fred, vai para frente. Eu soltou só ministro. Quando você está no pecado, você está assim. Mas o Fred, você pode ir para onde você quiser, correto? Vai para outro lugar. Fred, vai para a direita. Não, você vai para a esquerda. Porque você ainda é um pecador. Você tem o seu livre. Quem está sendo guiado não tem livre-arbítrio. Isso aí é coisa do demoníaco, irmão. Falar que o cristão não tem livre-arbítrio. Que livre-arbítrio é esse? Vai para a esquerda ali, ó. Vai para a esquerda, ó. Vai para a esquerda você. Vai para a esquerda. Como você tem livre-arbítrio? Não tem como. Cristão não tem livre-arbítrio, irmão. Cristão é escravo de Cristo. Vai lá, procura lá. Nós somos escravos de Deus. Vai lá, pega o dicionário. Então quer dizer o quê? Pode ir lá, pode sentar. Então, aí temos que ter cuidado. Amém? Amém? Quem que é igreja? Quem é que é igreja? É o apóstolo tal, é o pastor Carlos, é o pastor Jandir, é a bispa. Não tem. Igreja para você entender, no Antigo Testamento existia a arca do concerto da aliança. Existia a arca do concerto da aliança. Quem foi que fez a arca do concerto da aliança? Não foi o ser humano? Não foi Moisés? Não foi Olabiel, Oziel, esses homens que usavam. Mas o que habitava dentro da arca? Ele só habitava dentro da arca. Mas quem é que carregava a arca? 4 homens. Correto? Cada um pegava ali um braço. E a arca era carregada? A presença de Deus era carregada? Quando Jesus está dentro de você, o Espírito, você carrega o que dentro de você? Mesma coisa. Só que hoje mudou, já não é mais o material, hoje é você. Quando Jesus morreu no Calvário, foi para colocar a presença de Deus dentro de você. Quando você aceita Jesus, é para você ser membro de Deus, é para você ser usado por Deus. Ah, irmão, mas me prova que hoje eu sou a arca do concerto. Você quer dois votos? Vem com uma pessoa. Eu falei para vocês que a arca tinha 4. Levanta a mão. Levanta a mão. Fica aqui. A arca tinha 4. A presença ficava dentro. E tem 4 pessoas. 4 pessoas. 4 pessoas. 4 pessoas. Forte. 4 pessoas fortes. Pega aí. Pega aí no braço dele. Segura. Não ele vai cair. Não pega no pé. Não, 2 pegam no pé. Não, 2 pegam no pé. Vai. Vira. Pode virar. Vira. Olha, levanta. A arca era carregada desse jeito. A presença carregava. Pode voltar. Pode voltar. Pode voltar. Vai para o chão. Está pesado. Então você vai ver quem é a arca hoje. Eu e você. Ah, mas irmão, nós fomos gerados pelo ser humano também. Amém? Quando Jesus veio, ele veio tirar a arca, ele veio tirar a presença da arca de dentro de um material, porque a fé é as coisas sobrenaturais. Então ele tirou a presença de dentro de um móvel, de dentro de um ambiente que era cuidado, e colocou agora ela dentro de mim e de quem aceita Jesus, que anda com sinceridade. Amém? E outra coisa, deixa eu falar. Irmão, na onde foi parar a arca da aliança? Irmão, eu posso ficar fazendo arca aí? Não, não pode. A Bíblia diz, não vai haver imagem, nem de nada que há no céu, nem na terra, nem embaixo da terra. Irmão, que importância tem a arca hoje para nós? Nenhuma. A maior importância para Deus é a sua alma. Irmão, se eu começar a falar da arca, idolatria. Você está idolatrando as coisas físicas. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, se espera. Se você está adorando a arca, que fé é essa? Amém? Irmão, na onde foi parar a arca do concerto da aliança? Está na Bíblia. Tem pessoas que falam que não sabem. Lê para mim Jeremias 3,16. Tá bom? Lê para mim Jeremias 3,16. Entendeu? Fala para o pastor que a criança começou a brincar lá até da 3, tá? Aquela vida corcinha que leva para 3. Pastor, você não pode ter banheiro? De novo, não. Jeremias o quê? 3,16.
Apocalipse 11, 19. Posso ler, pastor? Jeremias 13:16. Apocalipse 11, 19. Ó, a Bíblia diz que a arca de Deus ela foi tirada por causa do pecado. Jeremias 3, 16. Posso ler? Posso ler, meu pastor? Pode, lê para mim. E sucedera que quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá, a arca do concerto do Senhor, nem lhes virá ao coração. Opa, eu posso estar idolatrando a arca do concerto? Eu posso estar colocando desejo no meu coração da arca do concerto? Não. A Bíblia diz que por causa do pecado a arca foi tirada, a preventa foi tirada. E como tem um monte de crente hoje para dar falando que está sendo usado na instrução? Aí você vai, Jeremias 3, 16. Agora você vai em João 3, 16. Ó, Jeremias 3, 16, a arca foi tirada. Apocalipse. Vamos lá, vamos ver de onde que ela está hoje a arca. João 3:16. Vamos ver onde está a arca hoje. Porque Deus amou. Não. Apocalipse. Apocalipse. Então você abriu o potencial. Vai, lê devagar, calma. Olha onde está a arca do conselho de Deus. O que carrega a presença de Deus vai para onde? Vamos ver. Ó, a arca carregava a presença de... Olha onde ela está hoje. Então você abriu o templo de Deus, que está no céu, e a arca de aliança foi vista lá dentro, e houve relâmpagos, e estrondos, trovões, um terremoto e uma forte chuva de pedra. O que carregava a presença de Deus hoje está na onde? Nos céus. Então a glória de Deus andava dentro da arca dali, e a arca da aliança hoje está no Céu. João 3, ó, Jeremias 3,16 foi tirado da arca dali. João 3,16 volta de novo. A presença agora dentro do ser humano. Lembra? João 16, aqui ó. Posso ler, pastor? Sabemos o que é o amor por causa disso. Sabemos o que é o amor por causa disto. Cristo deu a sua vida por nós. Por isso nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. João 3,16, essa aí. Porque Deus amou o mundo Ó. dele, e o seu Filho unigênito, para que todo aquele nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Opa! Então, Jesus veio para morrer para mim, para você, para nos dar a vida a Ele. Mas eu morri para você. Como você se torna corpo de Cristo, você recebe a glória de Deus. Não dá aqui. Ó, João 1,17, se eu não me engano, fala que a glória de Deus agora no Novo Testamento é Jesus Cristo. Deixa eu achar aqui. É 18. O Evangelho de João. 1,18. Leia. Jesus é a própria glória de Deus. Amém? João 1,18. Leia para mim. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio. Não, lê mais alto. Lê mais alto. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Qual é o caminho do pastor? Aqui, ó, 14, desde o 14. 14. Fala que Jesus agora é aquela glória que tinha no Antigo Testamento. Capítulo 14. 14, não. Capítulo 1, versículo 14. Veio o verbo se fez carne. Opa! E Pera. O verbo se fez? carne. O que falava através da área do conceito agora se tornou? Carne. Ó, vai falar. A glória da área agora não. Que ela virou. E habitou entre nós. E vivemos a sua glória. Não, está tudo errado. E vimos. E vimos a sua glória.
como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Você entendeu? Hoje. Então a arca do concerto que carregava a glória está no céu. O cristão que carrega a presença de Cristo, o Espírito Santo dele vai para onde? Você vai aprender no começo, irmão? Você precisa aprender muito para você falar de Jesus. Tenho certeza disso. Estava vendo aqui hoje que Se pensa. o verbo era Deus. É o verbo era Deus. Por que o verbo era Deus? Não é que Jesus é Deus. Vem aqui, duas pessoas. Já fiz aqui, você não pegou. Não, pode cair, pode cair. Não, você pode falar. Por aí, né? Que haja Luz. a voz é o meu corpo? Não. A voz é o meu corpo? Não. Então Deus é assim. Deus é o corpo. Jesus é o verbo. Jesus é a expressão de Deus. As pessoas confundem, falam que Deus é Deus. Jesus não é. O próprio Jesus falou, eu e o Pai somos um. O que meu Pai pensa, eu falo. Jesus é a expressão de Deus. Jesus, ele é a ordem de Deus. Agora Jesus é o Deus Filho. É o que você acabou de falar, né, pastor? O cérebro, né? Deus é o... Sério? A oratória é G? Entendeu? Tá vendo? Você aprende, é fácil. Aí vamos lá. A pessoa fala, não, o Pai e eu somos um. Mas Jesus não falou que ele era Deus. Nenhum momento. Nenhum momento Jesus falou que ele era Deus. Ele destacava assim, eu e o meu Pai. O que o meu Pai manda, eu. Agora vamos lá. Olha como fica contrariando. Jesus é Deus? Então por que quando Jesus estava sendo batizado, uma voz dizia, esse é meu filho, Não tem nada a ver, cara. Não tem nada a ver. Mas a voz ali é a expressão de Deus. Amém? Então você vai ver, nós vamos estudar o poder que tem a palavra de Deus. Tá bom? Então Jesus estava embaixo do teto. Mas a alma de Jesus estava falando. A mente de Deus estava expressando. Este é meu filho. Pensa aí. O seu pensamento é o seu corpo? O seu pensamento é você? Mesmo para foi Deus naquele momento. Ele foi a expressão do pensamento de Deus. Tem a mente de Cristo. Nós temos a mente. Sabia que eu tenho a mente de Cristo? Quem sabia disso aí? Pega lá para a gente. Pega lá. Pela mão de fato, nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios. 1 Coríntios, 2 Coríntios. Amém? Então vocês entenderam a diferença de ser membro e ser corpo de Cristo? Então quem é membro está um pouco. Tá? Que só é membro. Agora quando você está dentro da igreja, você é o corpo de Cristo. Então, irmão, eu posso adorar sozinho na minha casa? Não. Não pode, pastor. Se você faz parte do corpo, você tem que estar junto com Isso. Amém? A Bíblia diz assim, é melhor ter um de dois, porque se um cair, O outro te levanta. a adoração é coletiva. Não existe carreira solo no Evangelho. A única pessoa que poderia ter a carreira solo não teve, sabe quem foi? Jesus. Ele chamou mais 12 para andar com ele. Hoje muitos cristãos querem ter carreira solo. É errado irmão louvar sozinho, mas fazer parte do corpo também se não é. Corpo, não, por isso que existe o tempo no lugar da gente se encontrar, para a gente se tornar o corpo de. Amém? Vamos lá. Para encerrar, para vocês colocar a fé. Porque assim como o corpo é um, e temos muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim Cristo é a carne. Agora, quando você não está no templo, você está sem cabeça. Você é um guia, né? Você está sem. Você está sentindo, é você que é o jeito que está aqui também. Aí Deus fala assim, não faça como costume de muito, deixar a vossa congregação. Amém? Mas agora, Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis.
Porque se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, porém, há muitos membros, mas um só corpo. Antes, os membros do corpo que se parecem ser mais fracos são os necessários. Entendeu? Sabia que a unha, ela defende o quê? A carne. O dedo. Carne do dedo. Você sabia que a pele é um membro? Ela defende você do quê? Tudo. Mas ninguém comenta da pele. Mas ninguém fala também. Porque Jesus era preto. Pastor pastoral, poucas pessoas sabem. O maior membro do nosso corpo é a saber. Ok? Eu ia falar isso. O maior membro do O maior membro do seu corpo é a pele. pele. Para quem sabe. Eu ia falar isso aí. Por isso que Paulo falou assim, ó, o menor membro é o mais importante. A pele depende de você de bactéria, de raio solar, de doença, de infecção. Ela te protege. Mas a pessoa, Uma armadura, né? a armadura da gente é a maior armadura. Mesma coisa eu falo, né, que tem pessoas aqui que não dão nada. Mas para Deus é um instrumento usado para te colocar na posição. Sua família é milionária, seu pastor é outra coisa. Deixa uma coisa bem clara. Seu pastor é da porta para fora. Porque o seu pastor eu julguei que ele não é. Se o seu pastor mesmo fosse bom, ele ia fazer que nem fez com quem foi que veio aqui. Aí a pastora dele fica com ele inteiro aqui, né? Ele é pastora. É fácil você chegar aqui e falar do seu pastor, ele nunca vinha aqui, nem tiver com você. É fácil. A pastora, eu gostei. Que nem outros pastores vêm, eu gostei. Então, aí é pastor mesmo. Aí é pastor ajudar. Agora não vem falar também do seu pastor aqui que não te ajudou. Porque você vai ouvir o que você não quer. Tá bom? Quem é que está ajudando? Quem é que está entrando nas biqueiras da feira? É nós que quer você. Tá bom? Seu pastor está dormindo, mas ela para você. Quem acorda todo dia, que coloca pela tua vida, o pastor Jurandir, pastor da Palma, nós aqui. Pastor Eduardo, nós aqui. Os irmãos da igreja, nós. Tá bom? Então, não venha dar honra para o seu pastor, não dá honra para Jesus Cristo. E pensa bem, quando você sair para ofertar, isso não é honra de igreja. Porque o seu dízimo não serve igreja, o seu dízimo sua oferta na igreja era para ele estar cuidando de você, mano. Tá? Aqui não, aqui de doação, pastor, para quem não sabe, o nosso pastor aí, meu pastor dá um beijo. Para você comer, você está comendo e reclamando ainda. Tá? Não todos. Porque eu vou falar para você. Se você paga R$800 aqui, multiplica para mim 800 dividido por 31 quantos te dá por dia. Eu quero ver se você sobrevive. R$23. R$23. 23? Café da manhã que eu tomo ali com pão é R$10. Um café, R$10. Um pão. Não dá nem pra mostrar pro dado. Tem pessoas cheirando comida. Eu posso falar algo, pastor. Essa casa de acolhimento foi a melhor casa de acolhimento que eu já passei, pastor. Não, estão ouvindo aí? Mas tem casa pior. Isso é você querer. Passei Deus por vai mandar uma, você por uma peste. passei por uma que era todo dia só já. Arroz, meu Deus. Vamos parar, senão você acordando do cima. Esquece. Tá bom? Se vocês derem esse pá, valoriza o que você está vendo agora. Amém? Os membros do corpo que reputam serem menos honrosos, esses vestimos com muitos mais honra. Os que não em nós não são decorados, têm muito mais decoro. Para que não haja divisão no corpo, mas que os membros tenham igual cuidados uns para os outros. Então a Bíblia diz assim que eu tenho que incentivar você a se tornar membro do corpo de Cristo. É por isso que nós estudamos, é por isso que nós falamos de orar, é por isso que nós falamos de se consagrar, tem a oração, tem o jejum, tem o ensinamento, tem o louvor, tem testemunho, tem esse para você escolher a vida que você deve fazer. Mas se você morrer sendo membro fora do corpo, você não vai para o céu. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele.
E se um membro é honrado, todos os são honrados. Isso elogio com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo. Individualmente, vocês são membros. Nós somos corpo de Cristo. Nós somos corpo de Cristo. Mas individualmente nós só somos membros. Como que você fora da igreja você é alguma coisa? O que conhece esse ensino aqui? Levanta a mão aí. Qual sim, Esse ensino foi dado a quem conhecia? não conhecia, pastor. A conversa coisas que você não tem aprendido que a Bíblia ensina. Tá bom? A Bíblia ensina. Ali, lá. Não, tá bom. Vou dizer que eu. Então você vai ver que você não aprendeu porque você também não foi procuro. E o seu líder também não te ensinou porque ele também não aprendeu. Amém? Paulo ensinou. Hoje nós estudamos o terceiro tópico da Bíblia, da apostila. Ser membro do corpo de Cristo. Ser membro do corpo de Cristo. Quem é que pode tomar a decisão de fazer parte do corpo de Cristo? É o pastor ou você? Eu. Então, que você tome essa decisão. Primeiro eu gosto de ensinar para que você tome a sua decisão. Amém? Amém. Deus abençoe vocês, obrigado. Tá bom? É isso aí, não sabia? Todo mundo veio direitinho. Tá bom? E vamos fazer a oração para encerrar. Senhor, meu Pai, te agradeço por esses momentos, por essas palavras, pela sabedoria. Como mostrar, Pai, a gente está fazendo, Pai. Obrigado, Senhor. Você sabe que nós estávamos aqui, mas muitos corações estavam na sua família, nos seus projetos, nas suas dívidas, coisas complicadas. E aqueles, em nome de Jesus, que vão sair, aquele meu Pai que vão para outro lugar, que ia ser diretamente abençoado. A força da graça, livre do Senhor, em nome de Jesus, da sua esposa, essa mãe, essa irmã, esse gente querido. Senhor, não deixe nada bem acontecer fora do centro do meu querido, porque meu Pai, em ti, meu Pai, podemos todas as coisas. Então, te abençoar, guarda esta palavra nas almas do nosso coração, para que a gente não peque contra ti, e aonde a gente for, nós possa ser, meu Pai, um canal de bênção, em nome de Jesus, e a igreja toda alegre. Diga! Amém. Grande amor de Deus. Assim seja. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim seja.